Nós vamos tratar sobre o projeto que já tem há algum tempo aqui na cidade de Capivari, que é o Teto e Afeto, que precisa urgente de família acolhedora. E para falar mais a respeito desse projeto, de como está o andamento desse projeto aqui na cidade de Capivari, nós estamos recebendo a coordenadora do projeto, a Letícia. Letícia, muito obrigado por nos atender na manhã de hoje e estar aqui explicando um pouquinho mais sobre esse projeto e como, uma família pode virar uma família acolhedora. Um bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinho. Bom dia a todos os ouvintes. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade que a Raiz está dando da gente estar vindo aqui divulgar o nosso serviço para a população. Obrigada. Letícia, nesse tempo de pandemia que estamos enfrentando já há mais de um ano, como está a situação aí do projeto Teto e Afeto? Então, você sabe que a gente tem contato com muitos municípios que têm o serviço, de acolhimento, e nós vimos que alguns municípios, as famílias optaram por não acolher em meio à pandemia. Aqui nós não tivemos isso. Nossas famílias, em todas as ocasiões que a gente precisou delas, elas abriram as suas portas para receber as crianças e adolescentes, mesmo em meio à pandemia, mesmo com o risco. Nós não tivemos nenhuma recusa por conta da pandemia, graças a Deus. E essa demanda aumentou também na pandemia? Não, a gente não percebeu isso. Aqui em Capivari, pelo menos, não. Eu acredito que, assim, muitas denúncias de maus tratos, de abusos, vinham das escolas. E nós estamos há mais um ano com as crianças fora das escolas, Então, eu acredito que por conta disso teve muita situação de criança que precisou, mas não chegou ao conhecimento das autoridades. Então, nós não tivemos aumento, de casos de acolhimento aqui no município. Exato. E hoje o Teto e Afeto, vocês atendem bebês, crianças e adolescentes também? Isso, na verdade, a gente tem possibilidade de acolher de 0 a 18 anos. Excepcionalmente, até 21 anos, em alguns casos. Porém, a gente precisa de famílias com perfil com perfil amplo, Então, muitas vezes nós não temos, hoje, por exemplo, nós não temos mais famílias com perfil para acolhimento de adolescentes. Então, se acontece o acolhimento de um adolescente em Capivari, nós não temos família com esse perfil. Na verdade, hoje nós estamos precisando de família para qualquer perfil, porque as nossas famílias já estão todas acolhendo. Exato. Então, se acontece um acolhimento, nós estamos sem famílias para realizar, mesmo que fosse de um bebê. E os ouvintes, os internautas que estão nos acompanhando nesse momento e tenham o interesse de ser uma família acolhedora, como que essa família pode entrar nesse programa? Tem que se inscrever em algum lugar? Tem que fazer um curso de adaptação para isso? A gente tem um curso, uma formação de famílias acolhedoras. Então, assim, qualquer pessoa pode se inscrever no serviço. Tem alguns pré-requisitos, como, por exemplo, você não pode ser usuário de substâncias entorpecentes, Então, usuários de droga, de álcool, abusivo, não pode. Você tem que ter uma renda e você tem que estar morando no município sem pretensão de se mudar daqui de Capivari, ou de Rafar, ou de Mombuca, nos próximos 3 anos, pelo menos. Então, esses são os pré-requisitos. Aí a pessoa se inscreve e participa de uma capacitação. A nossa próxima capacitação, até por esse é o motivo, um dos motivos, de eu estar aqui, é convidar a população a vir participar com a gente. Nossa próxima capacitação vai ser agora no mês de junho. Dia 12, que é o Dia dos Namorados, é o primeiro dia da capacitação. Vai ser um sábado, no período da tarde. Neste primeiro dia, a gente tem metade do período da capacitação, que é de 3 horas, esse primeiro dia, é uma apresentação do serviço, de como funciona a medida protetiva de acolhimento, a legislação, os órgãos que trabalham junto com a gente, que é o Judiciário, o Ministério Público, o Conselho Tutelar e outros do município, como CAPS, CREAS, essas siglas todas aí do SUAS e do SUS. E na outra metade desse primeiro dia, nós temos depoimentos de famílias acolhedoras. As nossas famílias que já acolheram, já desacolheram, elas participam junto com a gente nesse primeiro dia, tirando dúvidas dessas pessoas que foram inscritas. Letícia, quando uma família se propõe a acolher, qual o período que ela fica com a criança?
Então, a família entra no serviço de acolhimento. Aí, quando ela passa por toda a capacitação e é aprovada, aí ela fica aguardando. Aí, quando chega um acolhimento no perfil daquela família, a gente liga para ela, se ela aceita, ela faz o acolhimento. Pela legislação, ela pode ficar até 18 meses acolhida, a criança ou adolescente. A gente que trabalha com crianças em acolhimentos, nós trabalhamos para que esse período seja o menor possível. Então, pode ser de meses, de 1, 2 meses a situação se resolveu e a criança vai embora. A lei diz que até 18 meses, todos os envolvidos têm que definir a situação jurídica dessa criança para que ela saia do acolhimento. Porém, também pode ter exceções e essa criança ou adolescente passar mais tempo acolhido. Isso também pode acontecer. Mas a legislação é 18 meses. O menor tempo que vocês defendem é para que não se crie um vínculo maior com a criança, a família? Seria isso? Não é. O menor tempo é defendido vínculo afetivo, porque... né? Quer dizer. Entendi. Não, é porque assim, nenhuma criança deveria precisar ficar em medida protetiva, que é sinal de que ela está sendo afastada das suas famílias, vulnerável, né? Sim. Então, trabalha-se para que o quanto antes essa situação dela seja resolvida e ela vá para uma família definitiva. Então, o tempo que ela está no acolhimento não é a família definitiva dela. Mesmo que seja o acolhimento familiar, é uma família provisória, que está acolhendo ela naquele instante. Então, a criança, ela está sem a mãe, sem o pai. Então, a gente trabalha para que esse seja o menor tempo possível, para que essa criança possa voltar logo para a sua família definitiva. E há a possibilidade da família se tornar definitiva para a criança ou não? A família acolhedora? Isso. Não. Hoje, a lei aqui no Brasil proíbe que família acolhedora seja família de adoção. Então, esse é um dos pré-requisitos também, que eu esqueci de dizer, né? Mas a família que vai se inscrever para ser uma família acolhedora, ela não pode estar inscrita no cadastro de adoção. Uhum. Então, se ela está no cadastro de adoção, quer dizer que ela quer ser pai ou ela quer ser mãe. E no Teto e Afeto, ela não vai ser nem mãe nem pai, ela vai ser um tio acolhedor. Ela vai cuidar daquela criança por um período provisório. Então, o que acontece? Se é uma família adotiva, ela quer criar vínculos de mãe e pai com aquela criança. E quando a criança entra no acolhimento, o trabalho da equipe técnica é trabalhar o pai e a mãe daquela criança para que ele melhore e receba aquela criança de volta. Se a família acolhedora ela gostaria de ser mãe ou pai daquela criança, ela não vai colaborar com o desacolhimento dessa criança. Ela não vai colaborar que essa criança volte para os seus familiares, né? Então, isso hoje é uma lei no Brasil. A família acolhedora não pode ser família adotiva. E as famílias acolhedoras, Letícia, pode ser um casal de namorados, um avô e uma avó? Qual que, perfil, nesse sentido, pode esses perfis? A gente pede que seja entre 21 anos de idade, a partir de 21 anos de idade, e sem limite para idade mais velha, né? Desde que a pessoa tenha disposição física e disponibilidade afetiva para amar e para cuidar de uma outra criança, não tem impedimento. Pode ser casais solteiros, casais de namorado, assim, se cada um mora numa casa e são namorados, fica difícil, né? Difícil. Aí tem que ser uma pessoa, como uma pessoa solteira. Agora, casados, casais heterossexuais, homossexuais, isso não tem impedimento nenhum. Nós temos hoje, no cadastro nosso de família acolhedora, nós temos um rapaz que é sozinho, solteiro, ele é uma família acolhedora. Nós temos casais mais velhos, que então as crianças são acolhidas e chamam o casal de vô e vó, porque já são bem mais velhos. Mas tem uma disponibilidade física para correr atrás, para cuidar da criança, então não tem impedimento. A gente ouve comentários, né? Inclusive a gente conhece o trabalho de vocês, tá? A gente até inclusive conhece alguns amigos que já são acolhedores e muita gente fala assim, puxa, às vezes você cria um vínculo com a criança e depois fica difícil, né, de se desfazer desse vínculo. Mas se a gente for analisar, mesmo sendo pai e mãe, né, biológico, você, um momento, você vai ter que desvincular do seu filho, porque ele cresce, vai pra rua, vai pro mundo. Então é uma forma também, né, de a gente analisar os dois lados, né? Sim, com certeza. O caso de professor, por exemplo. O professor passa um ano com uma criança.
cria um super vínculo ali. No ano seguinte, o professor vai pegar outros alunos, né? Exatamente. E aquele aluno vai para outro. Mas eu vou te dizer uma coisa, viu, Marquinho? Quem sofre mais no desacolhimento é o adulto. Nós já passamos por 18 desacolhimentos lá no Teto e Afeto, desde que nós começamos. Em nenhum dos desacolhimentos, nenhuma criança derramou uma única lágrima. As crianças vão embora dando bem tchau para a família acolhedora, felizes porque elas estão indo para sua família definitiva, onde ela vai se sentir muito mais pertencente para o resto da vida dela naquele lugar, né? Então ela de fato vai embora feliz. E também assim, não é de uma hora para outra. Não é a criança tá lá na casa da família acolhedora, a gente liga e fala, olha, tô indo aí buscar a criança agora. Vai sendo trabalhada, Vai né? sendo trabalhado. A família acolhedora, ela participa de todo o processo jurídico da criança, ela sabe o que está acontecendo e a criança também. Então a gente vai trabalhando com a criança, que está chegando o momento dela ir embora, e na verdade a criança vai demonstrando isso pra gente. O desacolhimento só acontece quando a criança está preparada para ir. E aí, quando ela está preparada para ir, ela vai bem feliz. Que bom. Letícia, então, para a população que nos acompanha, que querem ajudar a transformar vidas, reforce o convite para esse... É um curso, né? É uma capacitação. Uma capacitação. Quando os telefones para contato, como faz para se inscrever, para a gente finalizar, então, esse bate-papo. Tá bom, nós estamos a nossa 8ª capacitação de família acolhedora que nós estamos realizando aqui. Essa 8ª capacitação vai acontecer no mês de junho, são 4 dias a capacitação. O primeiro dia, que ele é aberto ao público, a qualquer pessoa que queira ir, e só quero ir no primeiro dia para ouvir como que é. A pessoa vai ser muito bem-vinda. Vai ser no dia 12 de junho, dia dos namorados, às 2 horas da tarde. Porém, ela precisa fazer uma inscrição antes, por conta da pandemia, né? A gente precisa organizar o espaço e também porque a gente prepara um lanche, então a gente precisa ter o número de inscritos. A inscrição pode ser feita no nosso site, que é o www.tetoeafeto.org.br. Você entra no nosso site, você vai ver um itemzinho lá, em cor de rosa, participe. Você clica nele e você vai ser direcionado para um formulário. Aí você preenche esse formulário e a gente entra em contato. Ou então pelo WhatsApp 19991533767. Também a pessoa pode ir direto na nossa sede, que a gente fica na rua Padre Haroldo, número 314. São 2 quarteirões para baixo da Escola Padre Fabiano, no mesmo prédio do Centro Espírita João Moreira. Aliás, eu aproveito para fazer um agradecimento para a diretoria do Centro Espírita, que cede graciosamente o espaço para a gente estar desenvolvendo esse serviço de acolhimento de criança e adolescente lá. Nós usamos o prédio durante o dia, eles usam durante a noite, e nós temos essa parceria aí desde o início do serviço. É muito bom essas parcerias. Nós queremos agradecer também você, Letícia, por estar aqui e explicando um pouquinho mais sobre esse projeto tão importante aqui para o nosso município. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Obrigado, bom dia.